Pessoal, boa noite. Vou esperar alguns minutinhos até que os demais alunos consigam acessar a aula, ok? Pessoal, boa noite. Vejam onde que eu parei a matéria enquanto eu faço a chamada.
Boa noite. Aí, Adna, é a nossa matéria mesmo? O Aline de cabeça, eu não sei se já foi postado. Eu pedi que postasse, mas posso conferir para você. O artigo 111 fala de procuração de advogado, se não me engano. Ah, sim. Teoria geral das provas, né? Então vamos lá. Imaginei quando eu vi aqui o artigo e o comentário. Sem problemas, Heitor. Ariadne, não. Eu só acompanhei pelo noticiário mesmo. Você fala recente agora? Ah, não, eu não acompanhei os votos. Boa, muito legal. Eu vou procurar ali os votos, né? Que eu realmente, com essa correria do dia a dia, acaba que coisas importantes como essa a gente acaba deixando passar, fica só vendo pelo noticiário. Vou fazer a chamada e no final da aula mais uma, tá ok? Adrize, Alessandra, Alexia, Aline Marques, Ana Paula, Presente. Ariadna, Carlos Daniel, Eric, Gabriel, Ellen, Heitor, Iago, Isabela Lisboa, Jéssica, João Vitor Soares, Júlia,
Júlio Vitor, Larissa, Lucas Almeida, Luísa Mendes, Marcelo Artidoro, Marcelo Paulo, Marcilene, Mayra, Mirelle, Naya, Presente. Natan, Rafaela Massardi, Sabrina do Amaral, Sabrina Lopes, Samuel, Tamires, Tamires da Silva, Thales, Tamires Lopes e Tiago Gress. Alguém que eu tenha pulado o nome? Então, ao final da aula, eu faço uma segunda chamada. Então, nós começaríamos, ou nós vamos começar, melhor dizendo, teoria geral das provas, é isso? Bom, então eu já vi, deixa eu só olhar aqui. Na minha anotação, eu tinha passado para vocês que nós iríamos estudar teoria geral das provas, e aí mencionei a sequência de provas em espécie. Então, o primeiro ponto, até a audiência de instrução e julgamento. Porque eu fiz a prova agora, no final da tarde, e eu fui só até audiência de instrução e julgamento. Ok? A teoria geral das provas não, porque eu fiquei na dúvida se teria dado essa matéria ou não. Aí eu abri a minha anotação, a minha anotação está assim, iniciar provas em espécie, mas aí eu não me recordo se eu tinha falado teoria geral nessa turma ou não. Mas aí não é problema, a gente começa a teoria geral, mas não vai cair no exame de amanhã. Bom, quando a gente está falando de prova, a maior dificuldade para se falar de teoria geral das provas é porque todo mundo sabe o que é provas. Quais são as provas? Quero produzir provas, eu vou produzir prova, eu vou isso, eu vou aquilo. E aí, quando a gente diz, olha, vai se produzir provas, tem-se provas a serem produzidas, todos vocês, nós temos aí 31 alunos, todo mundo sabe de uma forma ou de outra o que são as provas, como utilizar o termo prova. Isso parece algo simples de compreender, mas é algo que dificulta a explicação e a compreensão técnica do termo prova. O que seria a prova? Ok? Porque muitas das vezes nós confundimos prova como meio de prova, nós confundimos uma determinada prova em espécie, como, por exemplo, prova documental ou prova documentada. Então, isso parece que todos vocês ou todos nós compreendermos prova torna mais fácil a compreensão técnica, mas não. Então, é possível que a gente comece com a etimologia da palavra para depois desenvolver a compreensão, para se chegar ao conceito técnico, que é o que nos interessa aqui, dentro da processualística, o conceito técnico de prova, ok? Então, vamos lá. O que é prova, pessoal? Alguém quer arriscar o que é uma prova? O que é prova? O que significa prova? A etimologia da palavra prova. Não me respondam provar.
Porque eu posso usar o exemplo do livro. Prove que me ama ou prove essa cerveja. E aí? Tá vendo? Muitos respondendo assim, ó, algo que se confirma, comprovação, uma forma de convencimento do juiz. Eu posso adiantar para vocês. É uma palavra com plurissignificados. E se você pegar a etimologia, ela deriva do verbo probare, que vem de probo, que significa verificar, significa persuadir de alguma coisa. Esse significado é importante para nós aqui. E aí pode significar o que o Heitor disse, pode significar o meio de prova. Porque até agora eu estou perguntando a vocês, prova, o que é prova? A palavra prova. Prova documental é prova. Não, eu estou perguntando a palavra. Prova documental é um meio de prova. Vejam a dificuldade quando se busca uma teoria geral e nós extraímos o conceito. Olha tudo que eu estou dizendo. Persuadir alguém, Tamires. Então eu vou resumir aqui, não que tudo isso que vocês disseram, ou tudo isso que nós analisamos, Heitor, o Érica, Tamires, Eliane, tudo isso que vocês colocaram, está certo. Mas nós precisamos de um norte para começar o nosso estudo dentro de teoria geral das provas. E aí eu vou pegar uma referência do Daniel Assunção e vou trabalhar com ela. Que significa o seguinte, e é bem objetivo. Trata-se de um conjunto de verificação e demonstração. Coloco para vocês aí. É um conjunto de atividades de verificação e demonstração. Com qual escopo? Com qual finalidade? Se chegar à verdade relativa às alegações de fato. Então, o objetivo é chegar. Olha que interessante. É chegar. Estou tentando copiar aqui para vocês. É chegar. Ó, o escopo. Chegar à verdade relativas às alegações de fatos que sejam relevantes para o julgamento. Significa, então, que trata-se de um conjunto de atividades de verificação e demonstração, que tem como objetivo chegar à verdade das alegações de fatos que foram feitas. Dessa conceituação, você tem o quê? Já várias características e várias informações para que nós possamos utilizar no processo civil. Ok? E acho que dessa forma, nós conseguimos dar um passo adiante em relação à compreensão da prova, voltada agora exclusivamente para o nosso aspecto processual. E aí eu volto novamente a perguntar a vocês para a gente ter essa interação. Do conceito aí, é para você chegar à verdade das alegações. Eu pergunto, a verdade é algo possível de se alcançar processualmente falando, ou é algo utópico? E por quê?
Pessoal, entenderam a minha pergunta? Se a finalidade é chegar a finalidade da prova é chegar à verdade das alegações de fato, eu pergunto, é possível se chegar à verdade dos fatos processualmente falando ou trata-se de algo utópico? E digo mais para a Ariadna, essa visão, Ariadna, de que a verdade que seja mais favorável à parte, relativiza a verdade, até aí ok, mas aí é uma visão da parte. E a visão do juiz? As provas produzidas nos autos leva à verdade? Se fosse uma brincadeira de quente, frio ou morno, a Ana Maria estava no morno. Parece que a Ana Maria está com esse login é da Ana Maria ou ela está com o login de alguém? Ah, Ô, Bruno, agora que eu vi que eu tô no e-mail da minha irmã. Mas é a Adrize. sim, é porque tá, é olhar a chamada aqui de uma vez. O que significa que cada parte tem a sua verdade? O que vocês estão dizendo para mim? Vocês estão dizendo para mim, olha o que a Ariadna colocou. Na verdade, o que se busca com a prova é se aproximar dessa verdade que seria utópica. O que se busca com a prova é se chegar à melhor verdade possível, e aqui vai uma expressão a se anotar, endoprocessual, ou seja, dentro do processo. Daqui em diante, o escopo, o objetivo, a finalidade da prova tem que ser endoprocessual. De uma certa forma, vocês já ouviram essas frases de efeito. Aquilo que não está no processo não está no mundo jurídico. Ou já ouviram isso? O que se busca, então, é a melhor verdade dentro do processo. Ok? Então, na verdade, vai ficar redundante isso que eu vou falar, porque então o que nós temos é uma busca da verdade. E se eu tenho uma busca da verdade para se alcançar aquela melhor verdade dentro do processo, eu posso dizer para vocês, seguindo uma doutrina mais clássica e majoritária, que a verdade absoluta é algo utópico, é algo que você busca alcançar. E quando eu digo isso, dentro de uma perspectiva processual, ok? Porque a partir de agora, vocês, meus alunos, sabem que eu estou fazendo referência a uma perspectiva endoprocessual, ok? Ficou clara essa minha introdução? Heitor, Adrize, Eric, Isabela, Júlio, Marcelo Artidoro. Perfeito. Com isso, pessoal, eu coloco um título aí para vocês. Tem aluno que eu chamei aí que só tá o espírito, hein? O espírito do login. Ou ele está tendo uma participação utópica da aula. Ok.
Então, vamos lá. Feitas essas considerações, eu coloco um título aí para vocês. Esse título eu copiei do livro do Daniel Assunção. Então, quem está acompanhando a aula pelo livro, vai ver que você tem lá o item 22.1.4 da edição que eu adoto. Que eu uso aqui para dar aula, não que eu adoto, né? A bibliografia que eu adoto. Então, você vai ver que ele usa a seguinte expressão: caducidade das expressões verdade formal e verdade real. Isso por quê, pessoal? Isso porque, na verdade, ele está diferenciando aquilo que comumente nós utilizávamos há um tempo atrás na análise do CPC em relação ao processo penal, que dizia o seguinte: ora, se eu tenho, e isso eu passei para os senhores, se eu tenho como impossibilitado de se alcançar, então eu estou impossibilitado de se alcançar uma verdade absoluta, porque endoprocessual, dentro de uma perspectiva endoprocessual, eu não alcanço essa verdade absoluta, o que eu tenho são verdades relativas, e isso eu já disse a vocês, eu tenho então no processo civil, seria suficiente para o convencimento do juiz a obtenção de uma verdade formal. Já no processo penal, nós teríamos uma busca pela verdade real, a efetiva verdade, aquela verdade material. Essa distinção nos parece algo que gerava uma discrepância, como sendo a verdade formal relativizada, a verdade formal algo menos importante, já a verdade material, aquela que se tem pelo bem da vida para se alcançar a verdade plena e absoluta. Isso fez com que criasse essas distorções. Independente do ramo do direito, a verdade absoluta é algo utópico, é algo que se busca alcançar. E a verdade, como conceito, é uma coisa só. Verdade é verdade. O que nós estamos discutindo aqui é se ela vai ser alcançada de forma absoluta ou se ela é um caminho a se traçar. Ou seja, nós iremos nos aproximar cada vez mais dessa verdade absoluta utópica, ou essa verdade, ela está lá no monte, lá atrás do arco-íris, e eu vou pegá-la. Não. A verdade absoluta, ela é inalcançável, ela é utópica, e só existe uma verdade. Então, gerou, ao longo do tempo, a caducidade dessa diferenciação entre verdade formal e verdade material. Isso é rechaçado porque a verdade não tem essa diferenciação, ok? E muito menos um aspecto de intensidade. A verdade formal não tem a mesma intensidade do que a verdade material, ok? Independente do bem tutelado. Isso é algo que eu gostaria muito de passar para vocês, porque isso houve essa caducidade. E eu tenho visto em questões dissertativas, vejo isso em petições, em pareceres, em manifestações, dizendo isso, que a busca da verdade real. Verdade é verdade. Ela não é nem formal nem real, é verdade. Ok? Não há uma gradação de intensidade, como se no processo civil tivesse um grau menor e no processo penal um grau elevado. Ok? Ok, pessoal? Ficou claro isso? Tranquilo? Se isso está tranquilo, eu quero passar para a análise agora do processo civil. Dentro do processo civil, tem-se uma dinâmica procedimental que difere, por exemplo, do processo penal, que eu havia dito aqui, no que tange à prova. No processo civil, nós temos vários
vários mecanismos capazes de gerar presunções, restrições probatórias, preclusões, delimitação dos meios de prova, e isso gera uma consequência diferente, principalmente em relação ao processo penal. Então, eu tenho uma série de mecanismos procedimentais que tornam o quê? As regras de provas no processo civil algo possível de ser restringido, ok? Isso não significa que há uma intensidade diferente ou há uma diferenciação através da utilização dos termos verdade formal e verdade real. O fato de, no processo civil, você ter restrições, preclusões e mecanismos muito fechados de produção de provas, não significa que seja pura e simplesmente uma verdade, dentro do aspecto conceitual, de menor intensidade. Não há essa diferenciação. Ok? Bom, e aí a gente passa para um outro ponto também importante e relevante, que é o direito à prova. O direito à prova. E aqui eu vou começar um pouquinho a matéria de trás para frente. Por quê? No nosso sistema processual, a prova ela é direcionada ao juízo. Ok? A prova é direcionada ao juízo. As partes possuem o ônus da sua produção. Mas uma vez produzida, essa prova ela migra das partes e passa agora a pertencer ao juízo, não podendo mais a parte querer dispor dela uma vez que ela foi produzida. Para dispor dessa prova, ela tem que depender de autorização judicial, porque as partes têm o ônus de produzir. Ok? Uma vez produzida, a prova agora é do juízo. Ok? Então, a prova está aqui, ó. Quando ela foi inserida no processo, ela passa a ser agora a prova do juízo. E eu vou dar um exemplo aqui, para vocês que já tiveram aula de instrução e julgamento. É um procedimento que eu utilizei na aula de processo do trabalho, mas esse procedimento, ele é fantástico para esse momento nosso de prova. Deixa eu só olhar aqui. Presta atenção aqui na dinâmica, não precisa anotar nada, eu só quero que vocês prestem atenção na dinâmica, para a gente estabelecer um raciocínio juntos, para o exemplo ficar claro e ficar bacana a situação. Esse exemplo é de uma palestra de um advogado, que ele estava dando uma palestra, eu não me recordo se é uma palestra ou um curso, específico de audiência trabalhista, audiência de instrução. Ele trazia várias técnicas de como se comportar, estratégias em audiência, algo muito interessante, algo muito bacana, ele trazia aí para nós. Bom, dessa forma, a dinâmica e o exemplo é o seguinte. Eu tinha dois litigantes. Eu vou usar o termo autor e réu, mas no processo do trabalho chama-se reclamante e reclamado. Mas aqui, com liberdade acadêmica, eu vou fugir um pouco da técnica da nomenclatura para vocês aqui compreenderem. Então, eu tinha autor e réu. As testemunhas das partes, elas compareceriam independentemente de intimação ou de serem arroladas. Isso consta lá. Pois bem, o autor vira para o advogado dele e diz assim: doutor, eu não tenho testemunha para ser ouvida. O advogado coça a cabeça e fala: mas você falou que tinha lá o Joãozinho. O Joãozinho disse que viria, mas aí não veio. Sumiu, o Joãozinho não veio. Não tem como a gente ouvir o Joãozinho. Pois bem.
O advogado do autor, então, permanece em silêncio. Passado um tempo, ele vira para o autor da ação e fala assim: meu cliente, a testemunha trouxe uma testemunha. Perdão. A empresa ré, trouxe uma testemunha. Quem que é a testemunha da ré? O autor da ação diz assim: é a Mariazinha. Perfeito. Permanece em silêncio o advogado do autor. Você já sabe, você, meu aluno, você que está assistindo a aula aí do quinto A, sabe a sequência da oitiva, a sequência das provas orais na audiência de instrução. Não é isso? Primeiro vem as testemunhas do autor e depois vem o quê? As testemunhas do réu. Essa é a sequência. O juiz, então, num dado momento da audiência, se dirige ao advogado do autor e diz assim: doutor, tem provas orais a serem produzidas? O advogado diz: tenho. Depoimento pessoal do preposto da ré e prova testemunhal. Ao juiz: pois bem, qual é a sua testemunha? Aí o advogado do autor diz assim: Mariazinha. Nesse momento, o advogado da empresa fala: opa, levanta a mão e fala: peraí. Não. A Mariazinha é minha testemunha. Perdão, a Mariazinha é testemunha do meu cliente. Eu trouxe a Mariazinha. Ela é minha testemunha. Todo mundo entendeu o exemplo? Entenderam o exemplo? Então, se entenderam o exemplo, eu vou perguntar aos senhores. Na posição de juiz, nesse meu exemplo, os senhores ouviria a Mariazinha como testemunha do autor ou como testemunha do réu? Por que Heitor e os demais alunos concordam com você ou não? Por que, Tamires? Vamos lá, pessoal. Arrisca aí, Ariadne, arrisca. Tamires, deixa eu ver quem mais. Rafaela, arrisca responder. Adrize. Vamos arriscar. Não era obrigatório nomear a testemunha antes. Isso, se ela for considerada, Tamires Lopes, se ela for considerada testemunha do autor, ela vai ser ouvida primeiro. É isso que o advogado do autor está tentando. Tudo bem, é a mesma linha da Tamires, tal do Heitor. Eu quero saber o seguinte: qual o fundamento? É o que eu estava falando na aula. Não, a testemunha não pode se recusar, não, sob pena de ser conduzida coercitivamente. Ela era do réu. É isso que eu quero extrair de vocês, eu quero esse raciocínio. Ela foi trazida pelo réu. É um pontinho da aula que eu acabei de mencionar. Vou repetir. E aí vamos ver se vocês... Isso. A partir do momento que a prova foi produzida, ela passa a ser do juízo. No caso da testemunha,
você na condição de juiz ia falar assim, peraí. A testemunha está onde? A testemunha está aqui no fórum, está sentada ali fora. A partir do momento que a testemunha está aqui, ela passa agora a ser testemunha do juízo. Então, ela vai ser ouvida. E na ordem de preferência, primeiro o autor, depois o réu. E esse caso foi assim desenrolado. O juiz disse, doutor, para o advogado do réu, doutor, a testemunha do juízo agora, ela está aí? Ah, tá, ela está ali, a Mariazinha sentada ali tomando um café. Está ali? Então, ela agora é do juízo. Se ela é do juízo, ela pode ser tanto do autor quanto do réu. Pelo CPC, a ordem de perguntas primeiro é do autor e depois do réu. E assim foi feito. O juiz, isso é uma outra coisa. Pelo que eu entendi, o juiz pode recusar a oitiva da testemunha, o juiz dizer, não vou ouvir a testemunha. É isso, Ariadne? Eu já te respondo, Adrize. O juiz, se ele considerar que a prova é impertinente, protelatória e sem relação com os fatos controversos, pode. Mas tem que se tomar muito cuidado para que ele não gere um cerceamento grave de defesa. Porque se o juiz, e aí há um enunciado do Fórum Permanente de Processualistas Civis, se o juiz dispensa a produção daquela prova sobre o argumento de que ela era protelatória, não tinha pertinência com os fatos controversos e que ela era desnecessária, ele não pode julgar o feito por ausência de prova. Então, na prática, não ocorre muito, mas é possível? Sim, nessas hipóteses que eu falei. A Adrize pergunta, qual a estratégia do autor em fazer isso? Adrize, em perguntar antes do réu. Porque você pode formular perguntas e quebrar a tese defensiva. Quem pergunta primeiro tem uma grande vantagem. E era justamente isso que, no exemplo, né, eu estou dando um exemplo aqui mais simples, com menos detalhe, mas estrategicamente era essa a tentativa do autor. Muitos alunos me perguntam isso quando eu dou esse exemplo nas aulas presenciais. Professor, você já fez isso? Várias vezes. Muitas das vezes funcionam, mas já teve caso de não funcionar. Ok? Porque eu puxei a testemunha que estava lá para eu perguntar primeiro. E a testemunha era utilizada como contraprova, que era simplesmente negar eventual afirmação da minha testemunha. Como eu não tinha, ela começou a negar todos os fatos e acabou estrategicamente não sendo favorável a mim. Mas é uma senhora estratégia aí de audiência de instrução. Você tem que conhecer muito bem a dinâmica, que é objeto do nosso estudo. E eu usei todo esse exemplo e todo esse tempo para explicar para vocês que nós estamos diante da prova, ela é o quê? Direcionada a sua produção ao juízo. Uma vez produzida, ela é do juízo. Ficou claro isso com o meu exemplo? Todo mundo compreendeu? Respondam aí enquanto eu pego o carregador aqui, que senão meu notebook vai desligar. Opa, apareceu mais gente aí, ó. Marcilene, Sabino do Amaral. A Rafaela. Rafaela, você diz pela perspectiva técnica, processual, ou uma perspectiva mais assim, ele deu uma despertão, moralmente, dentro de uma ética profissional, não seria legal? Posso te responder pelas duas perspectivas. Para dar certo, você tem que conhecer muito bem o processo. E isso parece algo que... Como é que eu vou te explicar? Parece algo simples eu dizer assim, o advogado, ou vocês, quem for advogar, vai para uma audiência de instrução, e nessa audiência de instrução todo mundo vai preparado. Não é verdade. Uns vão muito bem preparados e outros não. Quando eu digo preparado, é conhecedor do processo. Se você conhece o processo que você está atuando tecnicamente, você consegue mensurar assim, se isso seria uma estratégia viável ou não.
às vezes não é uma estratégia viável. Por exemplo, a testemunha com grande compreensão de processo. Dificilmente ela vai... você vai conseguir alguma utilidade com esse depoimento. Concordo com você que é algo de alto risco, mas, dependendo da circunstância, você alcança seu objetivo, sim, tecnicamente. Tá joia? Então, vamos lá. Então, é muito importante que você... Bom, parece que meu áudio... Isso. Aí, eu vou pegar agora um ponto que a própria Ariadna trouxe como questionamento e vou dizer o seguinte: o juiz, então, pode indeferir, ou a prova teria um direito, ou a prova, já estou ficando meio caduco, ou a parte teria um direito subjetivo na produção dessa prova. Há um direito constitucional em produzir essa prova. O direito à produção da prova, ou o direito à prova, ele é um direito elevado a um status constitucional. Então, constitucionalmente falando, a parte tem o direito à prova. Quando eu digo a parte tem o direito à prova, tem que ser garantido a ela a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal. Tem que ter essas garantias para que ela tenha direito à prova. Além disso, ela tem o direito de que essa prova seja aceita sem máculas. Então, você tem um direito constitucional à prova. Então, há uma previsão no artigo 5º a status constitucional da prova. Isso não quer dizer que o direito à prova é absoluto. Há restrições. Inclusive, muitas delas debatidas no pacote anticrime, não é no processo civil. Mas muitos aqui leram ou procuraram saber, ou os outros professores pediram a leitura, indicaram, o direito à prova, ele não é absoluto. Quando eu digo que ele não é absoluto, é porque ele sofre restrições. Ele tem uma regra a ser seguida. Ele não é um direito absoluto, sem limite, em que se admite, por exemplo, qualquer espécie de prova, produzida de qualquer forma, em qualquer momento. Lembra que eu disse que no processo civil você tem restrições quanto a procedimentos, espécie, momento. Então, a busca pela verdade é algo legítimo, é algo a se alcançar endoprocessualmente. Porém, não se pode criar uma barbárie processual em que toda e qualquer espécie de prova, em qualquer momento, em qualquer situação, possa ser produzida. Ok? Então, é importante que vocês anotem que no processo, a prova, ela tem uma função a ser cumprida. A prova, ela tem um caminho a ser seguido. Ela tem que eu vou buscar algo com essa prova. Mas esse caminho não pode ser absoluto. Quando eu digo que não pode ser absoluto, é que ele tem restrições e limitações temporais, de espécie e procedimentais. Ele possui limitações quanto a isso, ok? Com essas observações, eu coloco aqui para vocês o exercício da aula de hoje.
Ok? Uns minutinhos aí para responder. Tá aí. Segunda linha. Linha o quê? Linha teórica, adotada pelo CPC. Já adiantei qual é o artigo. Qual seria o objeto de prova? O que seria objeto de prova no CPC? Justifique, são 9h55. Até 10h05, acho que já é um tempo razoável. Alguma dúvida em relação à pergunta, senhores? Então, aguardo as respostas.
Pessoal, podemos continuar? Podemos, então? Então, vamos lá. Comentando aí o artigo 374, esse artigo adota o posicionamento que o objeto da prova são os fatos, ok? E não as alegações de fato. Então, o que se prova é os fatos. Aqui eu faço uma observação, principalmente quanto à espécie de prova testemunhal. Então, o que a testemunha presta depoimento é sobre os fatos. Então, é muito importante que você saiba disso. E não aquilo que ela acha dos fatos. Então, a testemunha, ela relata se ela presenciou um fato e como presenciou um fato. E não o que ela acha das partes, o que ela acha dos fatos que ocorreram. E se ocorreram. Ok? Então, o objeto de prova são sempre os fatos. Mas existe, no próprio 374, uma exceção, ou seja, a exclusão do objeto de prova. Alguns alunos citaram isso e outros não. O que está excluído do objeto de prova? Se exclui do objeto da prova fatos secundários, impertinentes, irrelevantes, algo que não tem nenhuma relação com o processo. Fatos notórios. Aquilo que é notório não depende de prova, não é objeto de prova. Fatos confessados. Aqui eu faço uma pequena, coloco um pequeno asterisco, porque nós vamos ter que ver isso com calma sobre a confissão. No nosso sistema atual, a confissão não é algo absoluto. Por exemplo, a confissão só pode prejudicar aquele que confessa. Ok? Então é importante. Fatos confessados, mas está aqui nesse momento no rol do 374. Alegações de fatos incontroversos. Então, aquilo que é incontroverso independe de prova. E questões de fato, em cujo favor, como vou usar o termo aí do artigo, milite presunção legal de existência ou veracidade, ou seja, a própria lei presume aquilo como verdadeiro. Então, essas hipóteses, 5 hipóteses que eu disse para os senhores, elas não são objeto de prova. E aí, a própria citação, a própria definição já demonstra o motivo que elas não são objeto de prova. E aqui eu quero falar especificamente do inciso 2º do artigo 374, que são os fatos confessados. Muitos diziam, né, e isso está superado, que a confissão seria a rainha das provas, como se nós tivéssemos um sistema hierarquizado de prova, em que uma prova se sobrepõe à outra. Isso não existe. Bom, e aqui eu quero citar algumas considerações. A primeira delas, que para a doutrina, o legislador teve um objetivo específico na redação do 374, inciso 2º. O que o legislador buscou
ele buscou alcançar a seguinte situação. Você não pode dizer, de forma simples, que um fato confessado é excluído puramente do objeto da prova. Por que você não pode dizer isso? Porque a confissão é uma prova, é um objeto de prova. O que o legislador tentou dizer, ou buscou dizer, é que um fato foi confessado. Dessa forma, esse fato foi provado pela confissão. E, portanto, não necessitaria de uma prova para confirmar essa confissão. É como se ele dissesse, não é necessário outra prova que não seja a confissão para provar aquele fato que foi confessado. Então, se houve uma confissão, a confissão é um meio de prova. Aquele fato não precisa de outra prova. Ele não tem que ter outra espécie de prova. Então, na verdade, não há uma exclusão do objeto da prova. Na verdade, a confissão é a prova daquele fato. Ficou claro essa primeira observação? Ficou? Se ficou claro isso, eu volto lá naquele comentário que eu fiz com vocês. Porém, muita atenção, a confissão não é uma prova absoluta. Por quê? Porque se eu considerar a confissão como prova absoluta, eu estaria forçando o juiz a considerar verdadeiro aquilo que foi confessado. Então, a confissão, como meio de prova, ela não é absoluto. Inclusive, ela pode ser desafiada por outro meio de prova. O que torna o inciso segundo mais ainda possível de ser corrigida a sua redação. Ou seja, a confissão não obriga ou não é automático que o juiz considere verdadeira. Ou seja, a confissão não é absoluta. Ela é um meio de prova relativo que pode ser impugnado, inclusive, por outro meio de prova. Então, a redação do 374, inciso 2º, ela peca nesse ponto. Ok? Todos compreenderam isso? A gente precisa dar mais um passinho. Artigo 376, que eu coloco para vocês aí. Deixa eu só colocar o artigo 376, que a gente vai falar da prova do direito, porque nós falamos da prova dos fatos. Prova do direito. Coloco aí para vocês. Viram aí? Todo mundo leu? Quando o legislador diz que a parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar. Pessoal, quando está dizendo que ele vai provar, na realidade ele precisa provar o quê? A existência da norma legal e a sua vigência. Ok? O que você precisa provar quando estiver diante dessa hipótese é a existência da norma e a sua vigência. Ok? Faltou o direito convencional, ou convencionado, né? Que no caso lá de convenções coletivas, acordos coletivos de trabalho, vocês vão estudar isso com mais calma. Ok? Alguma dúvida até aqui na matéria?
Pois bem, antes de encerrar, eu quero falar sobre o ônus da prova. Primeiro, eu quero falar sobre o ônus da prova sobre duas perspectivas. O ônus da prova subjetivo e o ônus da prova objetivo. O ônus da prova subjetivo está relacionado a quem é o responsável pela produção de determinada prova. Quem deve provar? O sujeito que deve provar. Aí nós temos uma análise da distribuição estática do ônus da prova e nós temos uma análise dinâmica da distribuição do ônus da prova. Distribuição é essa, olha o que eu estou dizendo, pela perspectiva do ônus subjetivo. Então, aí nas suas anotações você vai colocar ônus subjetivo, nós temos duas perspectivas, objetivo e subjetivo, ônus subjetivo da prova, ok? Que significa quem deve produzir. Essa distribuição a gente tem estática e dinâmica. Temos lá o autor, quando alegar fatos para a confirmação do seu direito. Ao réu, fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor. Essa é uma distribuição estática. Nós temos também uma distribuição dinâmica e a gente vai trabalhar com ela. Já o ônus objetivo da prova, ele é voltado para uma regra de julgamento. Entendeu? Ou seja, ele é voltado para obrigar o juiz a julgar. Ok? E ao obrigar o juiz a julgar, ele julga, convencido das alegações de fato, aplicando a regra do ônus da prova. Ou seja, o juiz não pode declarar nullicat diante das dúvidas a respeito das alegações de fato. Ele tem que julgar com aquelas provas. Ok? Isso por quê? Isso por quê, senhores? Porque, na verdade, nós precisamos saber a exata distribuição do ônus da prova, seja subjetivo ou objetivo, para que a gente possa estudar as provas em espécie. Eu peço aqui a vocês que anotem esse ponto da matéria como eu parei. Eu também irei anotar aqui para a gente continuar na próxima aula. Principalmente as regras de distribuição desse ônus. Alguma dúvida até aqui, senhores? Ok. Vamos à segunda chamada. À medida que forem respondendo, vocês estão liberados. Exijo aqui a todo mundo um excelente final de noite. Se cuidem. Amanhã, boa prova. Adrize. Alexia. Presente. Aline. Ana Paula. Presente. Ariadna. Carlos. Eric. Gabriel. Ellen. Heitor. Iago.
Isabela, Jéssica, João Vitor, Júlia, Júlio, Larissa, Lucas, Luísa, Marcelo Lopes Artidoro, Marcelo Paulo. Ô Bruno, desculpa te interromper, é que o Iago, ele tava na aula, só que ele pediu para avisar que a internet dele caiu. Entendi. Marcilene, Mayra, Mirelle, Naya, Natan, Rafaela, Sabrina, Sabrina Lopes, Samuel, Tamires de Souza, Tamires da Silva, Thales, Tamires Lopes, Tiago Gress. Alguém que tenha esquecido de falar o nome? Ok, pessoal, boa noite, até a próxima. Tchau.